Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Brusque. A lei orgânica, que é a principal lei do município, que traz as regras de organização e funcionamento do município, como nós vamos conhecer neste e nos próximos vídeos. Ao longo das aulas eu vou mostrando para vocês, claro, como que isso pode ser perguntado na prova do concurso e no final da aula nós teremos um grande simulado com muitas questões que eu elaborei, tentando adivinhar como serão as questões da prova. Vocês terão esse simulado para que vocês possam tentar resolver e eu também vou gravar a correção em vídeo para que a gente faça uma boa revisão para entender bem o conteúdo e como pode ser cobrado em prova. Bom, vamos ao que interessa então. Vamos começar a conhecer aqui a lei orgânica do município. E começa o artigo 1º, dizendo que o município de Brusque, como a gente sabe, integra a união indissolúvel, que é a união inseparável da República Federativa do Brasil. Claro, o município de Brusque faz parte do Brasil. E ele tem os seguintes fundamentos. Pessoal, é muito importante que vocês memorizem os fundamentos, porque na tua prova, a banca poderá mudar algum dos fundamentos, inventando algum outro ou mudando algum detalhe dentro destes. Por isso é importante a gente conhecer e memorizar os fundamentos aqui do município de Brusque. Primeiro é a autonomia, porque todos os municípios no Brasil possuem autonomia. Os municípios não são subordinados ao governo do estado ou ao governo federal, não. Os municípios aqui no Brasil são entes da federação com autonomia. Pegadinha que a banca poderia fazer em prova é trocar autonomia por soberania. Porque lá na Constituição Federal, quando a gente estuda os fundamentos da República Brasileira, o Brasil possui a soberania, né? Mas os municípios não. Os municípios não têm soberania, só quem tem soberania é o país. Os municípios terão a autonomia. Então, uma pegadinha que a banca pode fazer na tua prova é trocar a autonomia por soberania. E aí estaria errado, porque o fundamento que a gente tem aqui é a autonomia. Também é fundamento do município a cidadania, que é o respeito aos direitos dos cidadãos, dignidade e liberdade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e religioso. Esse pluralismo político significa o pluralismo de ideias, né? E o pluralismo religioso, o pluralismo de religiões. Também a justiça social, a igualdade perante a lei, todos somos iguais perante a lei. Democracia com responsabilidade, segurança e justiça, respeito à ordem constitucional e à lei moral no território próprio e no direito à vida em ambiente ecologicamente equilibrado. Então esses todos são fundamentos aqui que o município de Brusque vai respeitar. O artigo 2º nos traz que todo poder emana do povo, quer dizer, todo poder vem do povo. O poder vem do povo. E o povo exerce o poder por meio dos seus representantes ou também diretamente, em algumas formas que a gente vai conhecer hoje aqui. A gente tem o povo exercendo o poder por meio dos seus representantes, porque de 4 em 4 anos o povo de Brusque vai às urnas e elege os vereadores, prefeito e vice-prefeito. Essa é uma forma do poder que vem do povo ser exercido por aqueles que o povo elege, os seus representantes. E o povo também vai ter alguns mecanismos de exercer diretamente esse poder, como, por exemplo, pelo plebiscito, referendo, iniciativa popular, pela participação popular em decisões do município e também pela ação fiscalizadora que a população faz sobre o trabalho realizado na administração pública. Então a gente tem formas de exercício direto e indireto desse poder. Quando é feita a eleição, como a gente sabe, a gente vai ter de 4 em 4 anos aquele sufrágio universal, que significa que todos votam e todos podem se candidatar, desde que, claro, atendam os requisitos da lei.
E também a gente tem o voto direto e secreto, porque nas eleições que nós vamos às urnas, aquele nosso voto é secreto, né? Muita gente fala em quem votou. Por que que é? Porque não é obrigatório, o voto é secreto, ninguém é obrigado a falar em quem votou. Aqui no Brasil a gente tem essa proteção, né, do voto secreto, não tem como saber em quem que a pessoa votou numa eleição. Bom, então é isso que nós temos aqui quanto à soberania popular, que a gente pode dizer que existe, né, que significa que o poder vem do povo. E o poder será exercido democraticamente no sentido de construção de uma sociedade livre e solidária que garanta a vida digna dos seus moradores, objetivando, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida. O exercício do poder pressupõe, quer dizer, quem exerce o poder tem que respeitar esses princípios e valores aqui listados. Aqui também tem muita chance da banca formular uma questão trazendo essa situação e mudando algum dos princípios. Então é importante também que a gente conheça. Vejam só, o exercício do poder pressupõe legalidade, que é o respeito às leis, moralidade, impessoalidade, cuidado que a banca às vezes troca impessoalidade por pessoalidade para tentar te enganar, publicidade, transparência, discussão democrática, participação e cooperação, eficiência e dinamismo e igualdade. Então, o exercício do poder sempre vai pressupor que se respeitem esses princípios, esses valores aqui listados. E o município vai garantir imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos previstos nas constituições, tanto na federal como na do estado aqui de Santa Catarina, bem como daqueles constantes em tratados, convenções internacionais firmados pelo Brasil, devendo ser fixados em todas as repartições públicas, escolas, hospitais e qualquer local de acesso público, para que todos os habitantes do município ou que estão em trânsito no seu território possam permanentemente tomar ciência, quer dizer, saber quais são esses direitos e cumprir a sua parte. Bom, então é isso que nós temos nesse primeiro título. Esse primeiro título ainda é bastante introdutório, mas já tem ali algumas coisas que podem aparecer em prova, por isso é importante já memorizá-las. Aqui no título 2, a gente começa a falar um pouco mais sobre a organização do município. Primeira coisa é que o município de Brusque, assim como todos os municípios aqui no Brasil, é uma pessoa jurídica de direito público interno. A banca pode fazer uma pegadinha na tua prova, dizendo que o município de Brusque é uma pessoa de direito privado ou de direito público externo. E aí estaria errado, porque os municípios são pessoas de direito público interno. E o município de Brusque, como a gente sabe, integra o Brasil e também a divisão administrativa aqui do estado de Santa Catarina, tendo autonomia assegurada pela Constituição. E aí, pessoal, no artigo 7º, nós temos os poderes do município. Tenham cuidado agora, porque a banca pode fazer uma pegadinha para tentar te confundir aqui. Porque olha só, o município de Brusque, assim como todos os municípios do Brasil, tem somente 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Não existe no Brasil poder judiciário dos municípios. Quem tem poder judiciário sempre é o Estado ou a União. Então, os fóruns que existem espalhados pelo Brasil sempre são da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Porque não existe no Brasil justiça municipal. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando tu estuda a Constituição Federal ou a Constituição do Estado de Santa Catarina, tu vai encontrar esses 3 poderes, que são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Agora, quando a gente estuda uma lei orgânica, a gente não encontra poder judiciário, porque não existe poder judiciário do município. Então, na lei orgânica, quando se fala em poderes do município, são somente 2. O legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo, que é a prefeitura.
Então, cuidado que a banca pode fazer uma pegadinha na tua prova, misturando, confundindo os poderes do município com os poderes do Estado ou da União. Não esquece, então, que o município tem somente esses dois poderes. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão municipal, e a lei também pode estabelecer outros símbolos. Bens do município são todas coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. A sede do município lhe dá o nome e tem a categoria de cidade, enquanto a sede de cada distrito vai ter categoria de vila. E o município pode dividir-se para fins administrativos em bairros, distritos e vilas. E a criação, organização e supressão de bairros, distritos e vilas aqui no município é feita por lei municipal, uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, respeitando sempre as regras da legislação estadual sobre essa matéria e consulta plebiscitária. Porque quando vai ser criado ou extinto algum distrito, eles vão perguntar para a população se ela concorda ou não com isso. Então, a criação, organização ou supressão dos bairros, distritos e vilas depende dessa lei municipal e da consulta à população por meio de plebiscito. O capítulo 2 vai trazer a competência do município. Aqui a gente tem uma grande lista de coisas que cabem ao município. Na prova do concurso, a banca pode mudar algum detalhezinho nelas ou misturar essas competências do município com competências que são da União, por exemplo, competências federais, que estão previstas lá na Constituição. Às vezes a banca mistura. Então, é importante que a gente conheça o que cabe aqui ao município, para que, se isso aparecer em prova, a gente consiga identificar. Primeira coisa, o município vai legislar sobre assuntos de interesse local. Tudo que é de interesse local é o município que cuida, né? O interesse local é aquele interesse, então, que tem uma abrangência menor, só no território do município. Porque quando se envolvem interesses que são mais amplos, aí a lei estadual ou até a lei federal vão tratar do assunto. Mas assuntos de interesse aqui local, interno do município, são legislados pelo próprio município, por meio de leis municipais aprovadas aqui na Câmara de Vereadores de Brusque. Também cabe ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Como assim? Quando tem uma situação aqui no município que não está prevista na legislação federal e estadual sobre a matéria, o município faz a sua lei completando o que faltou na lei federal ou estadual. E é isso que é suplementar essa legislação. Também o município vai instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas. O município vai ter o seu código tributário, dizendo quais são os tributos e como que eles são cobrados, em quais percentuais e bases de cálculo. Tudo isso, o próprio município faz a sua legislação tributária e, por lei, vai instituir e cobrar esses tributos, que é a principal fonte de arrecadação do município. Também o município vai criar, organizar e suprimir distritos, como a gente viu, inclusive, na parte anterior, que essa criação é feita por lei municipal. O município pode instituir a sua guarda municipal para proteção de bens, serviços e instalações. Vai organizar e prestar prioritariamente por administração direta ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse do município, de interesse local, inclusive o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Também o município elabora o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Essas são as 3 normas orçamentárias que o município elabora. E o orçamento é aquela previsão do que o município pretende gastar e arrecadar. Também o município vai manter, contando com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas para educação infantil em creche, pré-escolas e ensino fundamental. Também vai promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, dispor sobre a utilização e alienação dos seus bens, que são os bens públicos, promover a cultura e recreação, fomentar e incentivar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive a artesanal, preservar florestas, fauna e flora,
elaborar o plano diretor, que é a sua norma de desenvolvimento, realizar serviços de assistência social, realizar programa de apoio a práticas desportivas, planejar e controlar o uso, ocupação e parcelamento do solo no seu território, especialmente na zona urbana, realizar programas de alfabetização, estimular a participação popular na formação de políticas públicas e sua ação governamental, realizar atividades de defesa civil para combater situações de calamidades, desastres naturais, incêndio e prevenção de acidentes naturais, participar de entidades que congreguem outros municípios integrados à região, estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento e saneamento urbano e rural, executar obras de interesse local no âmbito da sua competência, fixar a tarifa dos serviços públicos e o horário de funcionamento dos estabelecimentos, sinalizar vias urbanas e rurais, regulamentar a utilização de vias e logradouros, conceder as licenças para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos. Se eu quero iniciar alguma atividade no município, o meu estabelecimento terá que atender às regras previstas na legislação. Então, eu quero abrir, por exemplo, um restaurante, eu vou ter que olhar a legislação do município para ver o que o restaurante tem que ter, aquelas condições mínimas, para não colocar em risco a saúde, segurança e higiene para a população, né? E aí, quando eu quero, então, instalar meu restaurante lá, eu vou preparar tudo e vou pedir uma licença na prefeitura, que a gente chama, né, popularmente por alvará, né? Porque o alvará, na verdade, é a forma como a licença é dada. E aí, a prefeitura vai lá fiscalizar, vai ver se o meu estabelecimento atende todas as condições para não colocar em risco a saúde da população, e estando tudo certinho no meu estabelecimento, eles me concedem a licença. Se eles constatarem que meu estabelecimento não atende os requisitos, aí eles não vão conceder essa licença. E é muito importante, né, isso. O município faz isso, exerce esse poder de polícia, que é esse poder de fiscalizar as atividades, justamente para proteger a população. Também o município vai dar as licenças para publicidade no município por todos esses meios aqui listados. Também o município concede licença para exercício de comércio eventual ou ambulante, realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos e também a prestação do serviço de táxi. Bom, e aí depois que o município concedeu uma licença, se a atividade que tem a licença se tornar prejudicial à saúde, higiene, sossego, segurança, bons costumes, meio ambiente, o município vai cassar, vai retirar essa licença, fazendo cessar a atividade. Então, voltando ao exemplo lá do restaurante que eu abri no município, se o meu restaurante atendia todas as condições e me foi dada a licença, se depois que começou a funcionar o meu restaurante, ele deixou de descumprir as regras, causando danos à população, a prefeitura pode ir lá e cassar a licença, proibindo o meu estabelecimento de continuar funcionando. Então a prefeitura faz esse poder de polícia, concedendo o alvará, concedendo as licenças e cassando quando a atividade se torna prejudicial. Também o município vai estabelecer e impor penalidades por infrações das suas leis e regulamentos, vai promover e incentivar o turismo local como um fator de desenvolvimento social e econômico. O município é responsável pela remoção e destino do lixo domiciliar. O município controla esse serviço de coleta e destinação final dos lixos, né, que são recolhidos. Também o município é poder concedente, podendo no seu próprio interesse explorar serviços funerários. Então ele também vai administrar e cuidar do serviço funerário, autorizando que empresas funcionem nessa área e também podendo explorar serviços funerários diretamente. Prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, e também promover os serviços de mercados, feiras e matadouros e de iluminação pública. Ainda cabe ao município elaborar o plano geral de viação do município, ajustando-o ao plano rodoviário do Estado e da União. E além disso, o município atua em cooperação com a União e com o Estado de Santa Catarina
para o exercício das competências que estão lá no artigo 23 da Constituição, desde que, claro, sejam de interesse aqui do município. Por fim, pessoal, o capítulo 3 apresenta vedações. O que é vedado ao município é aquilo que é proibido, né? Aquilo que ele não pode fazer. E a banca adora perguntar em prova quais são essas vedações, então a gente tem que conhecer também elas. Primeira coisa, eu resumo essa primeira dizendo que o município não se mete com religião. Sabe por quê? Porque o município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ou seja, o município é proibido de criar uma igreja ou religião. Não pode estabelecer. Também não pode subvencioná-los, quer dizer, não pode dar dinheiro público para as igrejas e religiões. Também não pode embaraçar-lhes o funcionamento, quer dizer, também não pode atrapalhar o funcionamento. Então vejam só, a prefeitura não pode criar religião, não pode dar dinheiro para ela, nem atrapalhar o funcionamento. Por isso que eu digo, não se mete com a religião. O município não se mete com religião. Também não pode manter com as religiões ou com seus representantes relações de dependência ou aliança. A única coisa que pode é uma colaboração de interesse público na forma da lei. Supondo que uma religião faz uma atividade para atender, por exemplo, população carente, isso é interesse público, o município até poderia unir esforços com aquela religião para uma atividade específica nesse sentido. Mas só isso, essa é a exceção. Então a gente pode entender e lembrar que o município não se mete com religião. Também é vedado, também é proibido ao município recusar fé aos documentos públicos. É proibido criar distinções, quer dizer, tratar de uma forma diferente os brasileiros, ou criar preferências entre si. Todos são tratados da mesma forma. Neste concurso público, por exemplo, o município não poderia dizer, olha, só pode fazer o concurso quem nasceu no município ou quem mora no município, né? E isso é uma coisa que seria uma distinção injusta, né? E também é proibido ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com dinheiro público, por qualquer meio de publicidade, propaganda político-partidária ou que se destine a campanha ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Porque toda publicidade que é feita com dinheiro público pelo município, ela tem que ter interesse público, não pode ser utilizada para outros fins. Então essas são as vedações também bastante importantes para a nossa prova. E com isso, pessoal, concluímos o estudo de mais um título. Já conseguimos então neste primeiro vídeo estudar os dois primeiros títulos aqui da Lei Orgânica. A gente ainda tem muita coisa para ver sobre esta lei e nós vamos continuar essa análise no próximo vídeo. Próximo vídeo que já vamos conhecer o funcionamento do Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal. Dá um clique que eu já volto. Até logo.